Olá, sejam bem-vindos a este canal. Sou Cineves e neste canal trago mensagens que acolhem, que exortam e que impulsionam através da palavra de Deus. E hoje vamos meditar a palavra que está em Mateus 21, do 33 ao 40. Jesus estava conversando com o povo, com a multidão. E entre eles estavam os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os líderes da época. Jesus, percebendo que eles não abriram o coração para aceitar a palavra dele, para ouvir aquilo que ele estava pregando como Messias, como Filho de Deus. Então Jesus, vendo que estava chegando a sua hora, a sua paixão, vendo que eles próprios o matariam, levaria à morte. Então Jesus vem falando para eles que eles próprios condenariam. E Jesus vem falando através de uma parábola. As palavras de Jesus eram certeiras e é direto ao ponto. Faziam eles pensarem e até mexiam um pouco com o humor deles. Então Jesus conta para eles esta parábola. O dono de uma vinha trabalhou na sua vinha, cercou a sua vinha, ergueu muros, levantou torres de vigia, construiu tanques para a produção do vinho, arrendou essa vinha aos agricultores e foi viajar. No tempo da colheita, o dono da vinha enviou servos para receber a sua parte. Quando os servos do dono chegou, os agricultores pegaram os servos, bateram, apedrejaram, mataram. Então o dono da vinha envia novamente novos servos para a vinha. Eles fazem a mesma coisa que fizeram com os primeiros. Então o dono da vinha resolve enviar o seu próprio filho, pensando, meu filho, eles vão respeitar. E não foi diferente. Ao ver o filho do dono, eles falam, eis aí o herdeiro, vamos matá-lo e ficamos com sua herança. Eles pegam o herdeiro, o filho do dono da vinha, tira ele fora da vinha e o mata. Vamos entender essa parábola. O dono da vinha é o próprio Deus. A vinha é o povo de Deus. Os descendentes de Israel, o povo judeu, na qual o Senhor tinha muito apreço. E os agricultores são os líderes religiosos da época, aqueles na qual Jesus estava falando. E os servos eram os profetas que o Senhor havia enviado antes de Jesus. Isaías, Jeremias, João Batista, o filho do dono da vinha, é o próprio Jesus. Eles matam os servos, eles matam o próprio filho do dono, pois eles queriam ser donos da vinha. Eles não queriam ser apenas servos, trabalhadores, mas eles queriam ser donos, eles queriam fazer aquilo que eles bem entendessem. E hoje não está muito diferente. Hoje vemos aí líderes querendo ser donos da vinha do Senhor. Mesmo quem está à frente, os líderes são servos do Senhor, servos na qual o Senhor confiou. Não donos, mas servos, trabalhadores. O dono é o Senhor, o dono é Ele. Vamos trazer essa palavra um pouco mais perto para os nossos dias de hoje. A vinha nos nossos tempos, nos nossos dias, é a igreja do Senhor. A nossa igreja é o povo de Deus. Esses agricultores são os falsos profetas que estão dentro da igreja. Muitos deles ligados à teologia da libertação, ao comunismo, que está infiltrado dentro da igreja, ensinando o povo heresias, ensinando o povo um falso evangelho, um evangelho que não é o evangelho verdadeiro de Jesus, um evangelho morno, um evangelho de superficialidade, no qual coloca o homem
no lugar de Deus, no qual priorizam o homem, amassageia o seu ego e não leva ao verdadeiro arrependimento. E os profetas, trazendo para os nossos dias, aqueles que doam a vida, aqueles que doam sangue pelo Evangelho, pela verdade do Evangelho. Muitos perdem até a própria vida, literalmente perdem a vida, doando para o Evangelho, para a verdade, para a palavra do Senhor, em favor das almas, para a salvação das almas. Esses são os verdadeiros profetas, que muitas vezes são caluniados, são mortos, apedrejados nos nossos dias, nos nossos tempos. Querem calá-los. Vemos bem pertinho de nós, na mídia aí, Frei Gilson, Padre José Augusto, Padre Overlan, Padre Christian, Padre Paulo Ricardo e tantos outros padres que são caluniados, difamados por esses falsos líderes, falsos profetas, que estão ligados à teologia da libertação, estão ligados ao evangelho que não é o evangelho verdadeiro de Cristo, é um evangelho light, de superficialidade. Hoje não está sendo diferente nos nossos dias. Que possamos rezar pelos nossos pastores, rezar pela nossa igreja e pedir ao Senhor que o Senhor possa levantar profetas verdadeiros que falam a verdade, que pregam a verdade do evangelho. Não esse evangelho light, não evangelho frio, não evangelho com viés ideológicos que amassageiam o ego, que coloca o homem em primeiro lugar, mas que possamos ver o evangelho que coloca Cristo no centro, o evangelho de arrependimento, de conversão, de salvação, pois o que mais importa é a salvação das almas. Tudo que é humano ficará aqui, mas o que é do Espírito é eterno. Possamos ver o evangelho cristocêntrico. Oremos pelos nossos padres, pelos nossos bispos, pelo Papa, pelo clero, por toda a igreja. Oremos por nós, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, que possamos acolher a palavra de Jesus e não matar Jesus novamente, como fizeram 2025 anos atrás. Mas que possamos acolher a palavra dele e viver a verdade, palavra verdadeira do Senhor. Esta é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que tenha chegado ao seu coração. Peço que dê um like aqui para que o algoritmo envie para mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.